Então, começando uma live aqui também pelo Facebook. Quem quiser, é só entrar, Simone Arrojo Constelação. Também ao vivo aqui na Rádio Mundial. Vou abrir o telefone para atender o ouvinte, 31710221. Mas quero começar falando de uma constelação. Eu estou dando módulo de constelação individual esse final de semana. E acabei de fazer uma constelação aqui com o grupo. Foi muito bonito a gente ver como nós, gente, quando crianças... a gente vê a relação afetiva dos nossos pais e na nossa alma nós viemos com esses pais porque a relação afetiva deles nos ajuda a olharmos para algo que nós precisamos espiritualmente evoluir. Então, lá embaixo agora saiu algo super importante, falo lá embaixo porque aqui no auditório da rádio onde eu faço o trabalho, né, de workshops e também... ensinando a constelação, mostrando o quanto a sexualidade, a forma como os nossos pais se relacionaram sexualmente, a gente nem precisa e nem deve, né, saber, mas a gente percebe que um casal que não está, né, de acordo sexualmente falando, isso começa a acarretar problemas, né, problemas físicos para as pessoas, porque a sexualidade é algo muito importante, começa a acarretar raiva, os filhos sentem, né, quando o casal não está junto como casal, né, estão juntos como outra coisa menos como homem ou mulher. Então é sempre muito bom a gente perceber que a sexualidade faz parte da maturidade dos casamentos. Eu digo maturidade porque a gente, de repente, vê 8 ou 80 na relação dos nossos pais, e foi o que aconteceu, que a gente viu nessa constelação que eu fiz individual agora, né? Então, uma mãe que não quer, um pai que ela falou, meu pai era meio safadinho, né? E que vivia um impasse, né? Um pai que vivia um impasse se ele deveria ou não sair do casamento porque não se dava bem sexualmente com a mãe. E a criança fica nesse impasse porque a criança precisa sobreviver. A criança se colocava na frente das mulheres que eram um risco para o casamento dos pais, né? Que eram arriscado para o casamento dos pais, e ela se colocava como, olha, eu vim aqui salvar o casamento, porque se os meus pais se separarem, eu vou sofrer muito. E foi tão bonito ver toda a dinâmica de tirar a nossa criança desse lugar de defender o casamento dos nossos pais. E hoje essa pessoa também vive esse mesmo impasse, né? Porque ela fala, com meu marido eu não quero mais ter relação sexual, mas eu me interesso por outros homens. E, gente, a gente não está falando de moral aqui. É muito interessante ver que a constelação não olha absolutamente para isso, mas olha para as questões profundas que nós precisamos encarar, não como uma coisa moral, mas como algo que a gente já vem trazendo muitas vezes de outras vidas. Então, foi muito interessante porque a gente finalizou com o pai e a mãe, né, os dois bonequinhos, porque constelação individual, os dois bonequinhos atrás dela, com ela dizendo assim, o que vocês não conseguiram resolver, eu equilibro em mim. Então, se o problema dela hoje é a sexualidade, e ela veio com esses pais com dificuldades sexuais, ou seja, a mãe totalmente olhando para outra coisa, não disponível sexualmente, porque o sexo acontece entre pessoas vivas. É estranho falar isso, é óbvio que não vai acontecer entre pessoas mortas, parece. Só que tem gente que está tão morto, né, e que sexo é algo horrível para essa pessoa. Então, sexo só acontece entre pessoas vivas e pessoas que também estejam prontas para vínculos, prontas para troca. As pessoas que não estão prontas para vínculos ou não estão prontas para troca, elas não querem sexo. Ou elas estão no mundo dos mortos, né? São pessoas que não olham a vida com muita alegria, com muita intensidade, com muita... Então, elas vivem essas histórias. Então, foi muito bonito ver, porque, gente, não é para culpar os nossos pais, mas os nossos pais, eles são exatamente aquilo
que nós precisamos equilibrar dentro de nós. E nessa questão era a sexualidade. Um pai que gosta, uma mãe que não gosta, né? E esse pai acabou não saindo do casamento por causa dos filhos, né? Então eu pedi para ela agradecer ao pai por isso, porque acaba protegendo os filhos, só que viveu um impasse na vida dele, secreto, muito grande, uma vontade de ir embora, né? E muitas pessoas não fazem isso, mas os filhos sentem o impacto e depois isso vai ficar para mais para frente ser resolvido. Então, tem que realmente olhar para essas questões. Gente, então eu vou abrir o telefone para a gente agora ver o que surge aqui. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É a Juliana. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, graças a Deus, Simone. Então pode fazer a sua pergunta. Olha, escutando você falando, eu queria saber como que funciona dentro da constelação. O que será que é mais traumático quando acaba um relacionamento para os filhos? Porque eu estou passando essa situação agora e a gente fica muito dividida do que fazer. Nossa, que diante pergunta de um relacionamento difícil. E o que será que... Quantos anos têm seus filhos? 10, 7 e 3. E quem está pedindo a separação? Ninguém pediu. Mas nós estamos separados desde janeiro, na mesma casa, sem se falar. E quem está sem falar? Quem decidiu não falar? Ele. Ele. E aconteceu algo entre vocês? Você quer falar sobre isso ou você quer que eu só responda a sua questão? Na verdade, não aconteceu nada que eu saiba, assim, objetivamente. Na verdade, rompeu-se e é um silêncio sepulcral. Eu não sei como lidar com isso. Eu simplesmente acredito que tudo acabou, mas eu sinceramente não sei como abordar, porque já tentei várias vezes, não tem nenhuma devolutiva, só tem um silêncio de volta. Ou seja, não tem nenhum motivo, isso não está claro. Não. Eu acho que desgaste, sem dúvida, né? Mas algo que chegue, converse e coloque as cartas na mesa, nada. Tá bom. Então eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Tá bom, obrigada. Obrigada. Tchau. Bom, primeiro tem gente falando aqui no Face, um grande beijo para todo mundo que está ao vivo, dizendo que não ouviu a pergunta, daí eu pedi agora para o Celso aumentar aqui, então a pergunta dela ela está passando um processo mais ou menos de separação e o que é mais saudável, que impacte menos os filhos, o que traumatiza menos os filhos. Então a primeira coisa os filhos ficam felizes quando veem os pais resolvendo as questões de forma madura. É óbvio que uma separação causa dor, mas quando os pais dizem para os filhos, como num primeiro momento, nós somos os grandes e vocês são os pequenos. O amor entre eu e o seu pai, esse amor continua, permanece, mas não como homem e mulher. Mas nós sempre vamos ser os pais de vocês. A outra coisa que os filhos precisam perceber é que os pais são maduros o suficiente para buscarem a felicidade. Quando os pais buscam a felicidade, seja ela qual for, os filhos ficam tranquilos, porque os filhos não gostam de ver os pais sofrendo. Tanto é que muita gente acha, eu não vou separar, meu casamento é horrível, é melhor sofrer junto com os filhos do que me separar. Só que a gente vê que é o contrário. Os filhos, quando veem os pais, mesmo separados, mas felizes, então os filhos ficam em paz. E é importante, e isso está até na lei, que um pai ou uma mãe não use o filho e os filhos e também não fale mal para os filhos do pai ou da mãe. Então fala, tá vendo? Seu pai já tá namorando, tá vendo? Sua mãe não quis fazer tal coisa. Então, as questões íntimas dos pais, os filhos não precisam saber, mas internamente os filhos já sabem. Mas quando os pais resolvem de uma forma verdadeira e madura, então isso pode deixar os filhos tranquilos para saber que os pais são grandes o suficiente e não vão usar os filhos
para inclusive ficar bisbilhotando, vê se seu pai trocou de carro, né? Vê se a sua mãe trocou de carro, vê se a sua mãe arrumou outro emprego, se seu pai arrumou um namorado. Ai, mas o que a sua mãe está fazendo no final de semana? O que seu pai está fazendo? Né? Então, fica usando a criança de leve trás. E isso não pode fazer. É importante também que o filho saiba que ele é filho e que os pais podem ter namorados ou relacionamentos afetivos, né? A mãe namorado, pai namorado, enfim. É importante que os filhos saibam que os pais continuam vivos afetivamente e que querem namorar, né? Querem ter outra relação afetiva, porque muitos filhos falam, não, agora não, mãe, eu escolho o seu namorado, ou então você não vai namorar agora, vai ficar só como a minha mãe. Então, não. Mandar um grande beijo pro Bruno. Bruno, também saudade de você. Faz tempo que você não aparece, né? Um grande beijo. Então é isso. Agora, em relação ao que está acontecendo no seu casamento, em relação a esse não falar, né, mas não sair de casa, tem algo aí que precisa, obviamente, ser visto. Uma separação é complexa. Geralmente, a pessoa que desiste foi a que mais tentou. Geralmente, a pessoa que pede a separação, eu estou falando geralmente, é a pessoa que mais fez pela relação. E, geralmente, é o contrário que as pessoas pensam. Aquele que está indo embora é aquele que não ama. Aquele que está indo embora, ou aquele que parou de falar, talvez seja aquele que tenha tentado até o último momento. E, sinceramente falando, eu acho que ainda está tentando, porque se ele está em casa, é porque, de alguma forma, ele ainda está tentando, né? Então, gente, todos os nossos emaranhamentos aparecem. Os nossos emaranhamentos com os nossos pais, eles são muito nítidos na nossa relação afetiva e eles são muito nítidos nas nossas relações também profissionais, nas nossas relações com a hierarquia. Então, quando a gente olha uma relação afetiva, a gente olha para as questões que nós ainda não resolvemos. Quando nós olhamos para a nossa dificuldade com o nosso chefe, uma empresa que você tenha, que tenha falido, ou que está tendo problema com o cliente, a gente sempre acha que o problema é lá fora. Mas, na verdade, sempre o problema está aqui dentro. E a gente não faz uma constelação para culpar uma pessoa. Agora a culpada é meu pai e minha mãe, tá vendo? Se meus pais tivessem se separado, ou então se meus pais tivessem ficado juntos, então eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Não, a gente vive aquilo que a gente precisa equilibrar na nossa alma. Por isso a gente encontrou pais que tinham essas dificuldades, né? Para que a gente também seja ser humano e tenhamos as nossas dificuldades. E só quando a gente consegue olhar, como eu falei dessa constelação anterior, a questão dessa pessoa lá embaixo era a sexualidade. Sexualidade em desequilíbrio. Então, agora eu posso buscar uma sexualidade em equilíbrio. Daí tem gente que fala, mas isso é impossível. Existe uma relação perfeita? Não, existem relações que a gente vai evoluindo, porque nós também somos perfeitos, mas somos perfeitos no sentido de que a gente, como a Cabala fala, aliás, um grande beijo para a Lê, que também está vendo o programa, a gente só vê 1% da realidade, né, gente? E nós somos já uma realidade perfeita. A gente já tem a saúde perfeita de alma, já tem a saúde emocional perfeita, a eternidade, né, a vida eterna, a juventude eterna. A gente já tem tudo isso. E quando a gente quer conquistar isso aqui nesse plano, por quê? Porque a gente já tem essa memória do que já é. Então, nós também já temos um relacionamento afetivo perfeito. Só que a gente precisa se aprimorar, a gente precisa também, além de ter consciência através de várias técnicas, de terapia, de outras coisas, é importante demais nós meditarmos, a gente conseguir olhar para o nosso próprio valor, que é algo muito difícil, nós nos valorizarmos, olharmos para as nossas questões, mas também para o nosso próprio valor. Uma pessoa que não vibra com alegria, com valor, que não cuida de si, como que você quer jogar a responsabilidade para alguém cuidar de você, né? A gente tem que cuidar da gente mesmo num primeiro momento. Acho que dá tempo de mais uma ligação. Vamos lá. Alô? Alô, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo também.
Pode fazer Então, sua pergunta. questão, eu sei que agora está apertadinho o tempo, mas minha família era uma família que não havia divórcio, nem por parte materna nem paterna. Nós somos em 7 irmãos, de repente um irmão separou, passou um ano uma prima, depois em 2000 separou 2 irmãs, minha mãe, e eu separei 10 anos depois. Então, só que assim, todos os maridos ficaram muito bem financeiramente quando se separaram de nós, os ex-maridos, né? Então eu queria saber se tem aqui aí um fundamento para constelar, por que isso acontece. Eles ficaram bem e as mulheres não, é isso? Não, era um padrão todo mundo igual, casados, de repente eles melhoraram muito, foi assim um salto bem grande mesmo. Depois que se separaram? Só que assim, viraram empresários e tal, só que assim, ao mesmo tempo, nada está no nome deles, é tudo no nome das esposas, das novas esposas, assim, com exceção do meu pai, né, meu pai não, falando mais dos cunhados mesmo. E por que não está no nome deles? Porque porque casou com separação, parece, e a mulher conseguiu que colocasse tudo, já fosse colocando as empresas que fosse comprando tudo, como ela não tinha filho e ele tinha 2 filhos, no nome dela, e ele aceitou. E o outro, porque estava uma ação trabalhista, também passou para o nome da companheira. E estar no nome da companheira é uma vantagem ou uma desvantagem? Para eles usufruem do bem material, só que também, se acontecer alguma coisa, eles perdem tudo. Mas eu acho assim, que nem no caso do meu ex-marido mesmo. Ele, por exemplo, ele melhorou porque ele entrou com participação na empresa que a esposa já tinha, que a companheira não casou, né? Atual tem, mas também então um montante grande, está tudo no nome dela. Então são 3 situações iguais e com aspectos assim parecidos, né? Nossa, interessante. Ok, tenho pouco tempo, mas vou ver o que eu posso te ajudar aqui, tá? Tá jóia. Obrigada, um beijo. Eu que agradeço, beijo. O ideal é a gente abrir um campo, né? Porque a constelação não é uma coisa matemática, mas a gente vê, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma vez eu constelei uma pessoa que ela falou para mim, olha, meu namorado levou todo o meu dinheiro, levou tudo que eu tinha. Daí eu falei, em que condições você conheceu ele? Como você começou a namorar com ele? Eu comecei a namorar com ele, na verdade eu estava numa depressão profunda, eu nem do quarto não saía. E daí alguém, eu não lembro quem, a irmã, a prima, trouxe ele para dentro de casa. E daí eu tinha saído do meu quarto, olhei para a cara dele e falei assim, que bom, acho que se eu começar a namorar com essa pessoa, ele pode me tirar da depressão. Mas eu nunca gostei dele, sabe? Foi ele que me tirou da depressão, tudo, mas eu nunca gostei dele. E daí eu falei, bom, então ele cobrou barato, né? Quanto ele levou de você? Eu falei pra ela. Daí ela falou, montante. Eu falei assim, então ele cobrou barato, né? Pra ser o seu terapeuta e tirar você da depressão, porque você não namorou com ele dizendo pra ele que você usou ele só pra ele te tirar da depressão. Daí ela ficou me olhando assustada. Eu falei, pois é. Então, o relacionamento afetivo, gente, só tem que ter um motivo de se aproximar um do outro, que é atração, né? Tem que ter atração sexual, porque se não tem, não é uma relação. Atração e companheirismo, e estar juntos e ter um propósito juntos. Mas a gente demora para descobrir isso, né? Tem gente que nunca nem descobre. Tem gente que tem divórcio, um monte de divórcio na família e são todos felizes. Não quer dizer que o casamento que dura eternamente seja um casamento bom. Tem gente que acha isso. Mas tem que durar para sempre para ser um casamento bom. Gente, tem casamento que tá um inferno. E que tá 40 anos juntos. Né? Eu sinto que nós temos ciclos. E a gente tem a liberdade de viver esses ciclos. E quando os ciclos, eles, com o propósito de vida, eles estão juntos, então a gente pode ficar juntos. Mas se existe um distanciamento de objetivo de vida, seja financeiro, seja emocional, seja espiritual, muito grande, e o outro não quer, então a relação por si só já não tem mais evolução. Então ela precisa terminar. Então, olhar por que equilibra e o que desequilibra num casal é algo muito, muito sutil. Então teria que ver aí, né, essa parte financeira. Eu acho que um grande sinal é por que uma pessoa, quando não está comigo, não prospera e quando está com outra pessoa prospera. Ou seja, qual é a minha trava em relação à prosperidade. Eu acho que isso seria legal você refletir, tá bom? Parece que tem algo a ver com isso.